Olá, tudo bem com você? Você já deve ter ouvido por algumas pessoas que uma pessoa, quando está num quadro depressivo, ela está passando por um período de afastamento de Deus. Mas vamos entender um pouco sobre isso nos próximos minutos? Se você já passou ou passa por uma depressão e se sente triste, abatido, desmotivado, fraco, inquieto, angustiado, sem forças, em total escuridão, prestes a escorregar por um abismo, um buraco infinito, saiba que você não está sozinho nessa jornada. E posto em agonia, orava mais intensamente e o seu suor tornava-se como grandes gotas de sangue, que percorria até o chão. Lucas 22, 44. Esse episódio ocorreu com Jesus, quando ele foi orar no Getsêmani. E aqui nós constatamos que as Escrituras demonstram que Jesus estava passando por um período de extrema pressão. E cientificamente é comprovado que o ser humano, quando submetido a um nível de pressão, a um nível de tensão muito alta, isso obviamente vai resultar no rompimento de alguns vasos sanguíneos, uns vasos finíssimos. E o rompimento desses pequenos vasos vai ocorrer em que o sangue será transpirado pelos poros, se misturando aí juntamente com o suor. E por que eu trago esse dado para você? Porque o próprio Jesus, ele experimentou todos esses sofrimentos. A única diferença é que ele não tinha o pecado agindo em si e nem a possibilidade de pecar como nós temos. Mas ele prometeu, garantiu que não nos deixaria sozinho, não nos abandonaria quando essas dificuldades viessem sobre nós. Ele disse: "Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei." O Senhor deu aos que creem nele o Espírito Santo, que ele próprio chama de Consolador. Agora pensa comigo, qual que é a utilidade de um Consolador? A utilidade de um Consolador é exatamente amparar as pessoas que estão desconsoladas, desamparadas, deprimidas. A quem que esse Consolador, o Espírito Santo, iria consolar se os cristãos e os seguidores de Cristo fossem super-homens, super-mulheres, que estivessem acima de qualquer depressão, acima de qualquer tensão? Você consegue pensar sobre isso? É óbvio que a depressão ela pode ser desencadeada por uma série de questões. A depressão ela pode surgir a partir de um problema na nossa vida espiritual, como por exemplo, algum pecado não confessado, falta de fé, a negligência na oração e até a influência de espíritos malignos. Entretanto, antes que aqueles que gostam de rotular as pessoas com rispidez, como fez Davi, que condenou o homem e tomou a única ovelha do pobre, saiba que também não pode ser nada disso. A depressão também pode ser circunstancial, por estarmos envolvidos com coisas que sequer sabemos quais são, ou seja, pode não ser culpa nossa. Foi exatamente o que aconteceu com Daniel, quando ele passou 3 semanas em depressão. Exatamente. Daniel passou por uma depressão profunda que durou 3 semanas. Naqueles dias, eu, Daniel, estive triste por 3 semanas. Alimento desejável não comi, nem carne, nem vinho entraram na minha boca. Nem me ungi com unguento, até que se cumpriram as 3 semanas. Daniel, capítulo 10, versos 2 e 3. Daniel vai descobrir depois que a razão de tudo aquilo era a batalha espiritual que ele estava enfrentando naquele momento. Ou seja, a depressão pode ocorrer a partir da influência do mundo invisível, seja por nossas falhas ou pela nossa fidelidade. Há também outras formas de depressão que não têm origem espiritual, mas física.
O nosso corpo é controlado por substâncias químicas, hormônios, e tudo isso misturado causa um verdadeiro rebuliço dentro de nós. E todo esse rebuliço impacta também diretamente no nosso humor, na condição do nosso humor. As mulheres, por exemplo, que vivem e sentem na pele os efeitos da tensão pré-menstrual, sabem exatamente o quanto seus corpos e a sua mente são afetados pelas mudanças que ocorrem em seu organismo neste período. Presta atenção numa coisa. Antes de descobrirem a causa de problemas físicos como a epilepsia, tudo, absolutamente tudo, era considerado como um problema espiritual. E muitas pessoas sofreram severos danos por causa da ignorância. Infelizmente, ainda hoje, muitos, por continuarem imersos em suas ignorâncias ou por defender as suas crenças, infligem sofrimentos e danos a pessoas que estão em depressão ou passando por algum caso de transtorno mental, e que na maioria das vezes são causas provocadas pelo organismo da pessoa. O recurso para todo cristão está em Deus e no Senhor Jesus, que sabe absolutamente de todas as coisas. Mas é extremamente importante nós entendermos que Deus ele pode querer usar outros instrumentos para realizar a sua obra na vida das pessoas. Da mesma forma que usou uma vara para abrir o Mar Vermelho, uma pasta de figo para curar Ezequias, ou um pouco de vinho para curar a enfermidade de Timóteo. Eu vou trazer para você um dado que é importante de nós termos conhecimento. No ano de 2001, no dia 6 de abril, foi criada a Lei 10.216. E qual é a perspectiva dessa lei? Essa lei, ela é a Lei da Política Nacional de Saúde Mental e ela tem o objetivo, a perspectiva de garantir o direito ao tratamento às pessoas com transtorno mental, e ela vem redirecionar o modelo de assistência de saúde mental, que antes era um processo manicomial. Você se lembra disso? E aí o que acontece? As pessoas eram retiradas de circulação, retiradas da sociedade, retiradas do convívio social e colocadas em hospitais, grandes hospitais, que eram chamados de manicômio. Então as pessoas eram tratadas ali. E a Lei 10.216 de 2001, ela surge exatamente no objetivo de promover a reintegração social dessas pessoas que têm algum tipo de transtorno. Então ela vai garantir o tratamento dessas pessoas e também que essas pessoas sejam acompanhadas, sejam assistidas por suas famílias. Então todo esse amparato da lei, ele é gerenciado pelo CAPS, que é o Centro de Assistência Psicossocial. O CAPS surgiu em 1987 e a partir da Política Nacional de Saúde Mental, ele agora assume a responsabilidade de promover a reintegração social dessas pessoas que estão em condição de fragilidade da sua saúde mental. Por isso é bom entendermos que Deus ele pode querer que nós venhamos a recorrer a médicos e a medicamentos para sermos curados de males como a depressão, que tem afligido um número cada vez maior de pessoas. Mas do mesmo modo, como a vara que Moisés usou, ou a pasta de figo que curou Ezequias, não puderam fazer nada sozinhos, todo cristão precisa estar ciente de que aquele que muitas vezes permite que passemos por um quadro de depressão profunda, assim como Jó e Paulo passaram, ele permite que isso aconteça com um propósito. É óbvio que este propósito talvez não esteja muito claro na hora do problema. Porém, meu irmão e minha irmã, certamente um dia, mais tarde, obviamente ficará. Então veremos, constataremos que a sua vontade foi sempre a melhor para nós. Se você se sente cansado e oprimido, lembre-se disso. O próprio Jesus convida você a estar com Ele. E Ele diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos ou sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Que Deus continue abençoando a nossa vida de forma rica e poderosa. Um grande abraço e até a próxima.